Fala galera do segundo congresso virtual da Rede CNA Jovem. A gente veio bater um papo com vocês. Nós somos da Assistência Técnica e Gerencial do Senar, a TEG do Senar. E meu nome é Alexandre, essa é a Luana, a Bárbara e o Eduardo. A gente veio trocar ideias e tentar responder uma pergunta. Por que o modelo de assistência técnica e gerencial do Senar é importante para o desenvolvimento sustentável do agro? E para isso a gente vai contar a história, trocar ideias, fazer um bate-papo mesmo, bem tranquilo. Luana, como que começou essa história? Então, o Senar observou que menos de 20% das propriedades rurais hoje não recebiam assistência técnica. Então, o Senar observou uma oportunidade de trabalhar também nessa área de assistência técnica. Então, a gente adotou uma metodologia de assistência técnica e gerencial, onde a gente foca não só a parte técnica dentro da propriedade rural, como também a parte gerencial. Então, permite que façamos anotações de receitas e despesas, a gente consiga controlar e acompanhar tudo que está dentro da propriedade rural. Então, a gente consegue observar isso pela metodologia totalmente diferenciada que o Senar adota, que é a metodologia contínua e individualizada, onde o produtor recebe visitas mensais durante 24 meses e em visitas individuais. Então, a relação também de técnico e produtor permite que esse atendimento seja ainda mais único, mais individualizado. A gente trabalha hoje com relação de um técnico para até 30 produtores. Então, isso permite com que o técnico faça um trabalho, de fato, diferenciado em cada propriedade rural. Não é metodologia pronta. Cada propriedade tem uma forma de trabalhar diferente. Então, você tem 30 realidades diferentes, 30 planejamentos, 30 formas de trabalhar dentro da propriedade. Então, assim, para exemplificar mais como é feita essa assistência técnica dentro da propriedade rural, não só trabalhando a parte técnica como a parte gerencial, que é um item tão importante dentro da propriedade rural, acho que o Eduardo pode falar um pouco mais de como é de fato a nossa metodologia, né, Eduardo? Sim, como você comentou, o papel do técnico ele é fundamental na execução do trabalho em si, que é ele que vai ter esse relacionamento direto nas propriedades todos os meses. Então, o processo da própria TEG, né, da nossa assistência técnica, ele vai muito mais do que trazer soluções, né? Tá realmente em desenvolver as soluções dentro da propriedade. Então, ele não é simplesmente um processo de solução de problemas, né? Como a própria assistência técnica tradicional vem trabalhando isso aí. Ele é um processo educativo, onde o produtor ele vai ser estimulado e ser desenvolvido ao longo desses 24 meses pelo técnico e por toda a nossa estrutura de atendimento, né? Construir conhecimento. Construindo conhecimento, exatamente. Construindo esse conhecimento em vários aspectos, né? Nos aspectos sociais, para que ele consiga desenvolver melhor, fazer a gestão da sua propriedade, melhorar a sua qualidade de vida, ter condições de melhorar as questões produtivas e, consequentemente, financeiras, né? Ele ter noção de como está a propriedade dele como um negócio e também desenvolver a questão do olhar da propriedade como um todo, né? Que aí, se você tem realmente o trabalho de toda a sustentabilidade e de todo o processo educativo, que a gente vai trabalhando e construindo esse processo ao longo do trabalho entre o técnico e o produtor, né? Que além da relação de confiança, a gente tem um processo de construção aí de conhecimento e de otimização de produtividades e de utilização dos recursos naturais da própria propriedade, né? E falando em gestão, Eduardo, eu acredito que caiba a gente comentar que o produtor, na verdade, ele é o grande tomador da decisão dentro da propriedade. E a ideia é que a gente, nesse processo de desenvolvimento dele, a gente dê mais ferramentas para que ele possa ter essa tomada de decisão de uma forma mais segura. Porque a importância da gestão está exatamente nisso. A gente falando de gestão, a gente está falando de organização de informações, está falando de planejamento, a gente está falando de gerenciamento de custo, maximização de produção, minimização desses custos muitas vezes, para que a gente fale em produtividade, a gente fale em renda e a gente fale em desenvolvimento sustentável. Então, quando a gente trabalha a gestão dentro da propriedade rural e o processo educativo da assistência técnica, a gente tem também o envolvimento da mulher.
pensando que essas atividades dentro da propriedade, elas têm, de certa forma, uma divisão, e se não tem, elas podem ter. Cada um da família pode ter uma função dentro da propriedade e essas funções serem complementares para a contribuição da movimentação desse negócio, né? O desenvolvimento socioeconômico e também ambiental desse negócio que é a propriedade rural. Sem dúvida. E a gente tem também ao longo de todo esse conhecimento e ao longo desse tempo, a gente tem a evolução das tecnologias que está vindo com uma velocidade enorme, com muita informação, e eu acho que o papel dos jovens, né, Bárbara, é muito importante nesse processo. Então a gente tem já um retorno significativo dos jovens interessados no processo produtivo e voltando para a propriedade, né? Exatamente. Tem inclusive vários casos dentro da assistência técnica que são os próprios jovens que já estão tocando esse negócio. Então eles já estão à frente. Tem vários cursos, várias outras ações, inclusive dentro do Senar, que hoje são proporcionadas diretamente para os jovens, justamente para proporcionar essa sucessão familiar e também essa sucessão dentro do negócio rural. Fala um pouquinho da metodologia, então, Eduardo, dos 5 passos, como que isso acontece na prática para a gente. Então, como é que a gente atua, né? Como é que o técnico faz e como é que ele, de fato, acontece a assistência técnica? A nossa metodologia está prevista em 5 passos, né? Onde todos esses passos são cumpridos, independente da atividade produtiva que a gente trabalha. Então, o primeiro passo é a questão do diagnóstico, que é o passo fundamental para o início do processo de assistência técnica. Precisa conhecer, né? Precisa conhecer, exatamente. Você precisa saber qual é o seu ponto de partida, né? O que você tem, como está o produtor, quais são as situações da propriedade dele como um todo, dos aspectos produtivos, qual é o patrimônio que ele tem. Muitas vezes o próprio produtor não tem noção do patrimônio que ele tem na propriedade e o quanto daquilo pode ser otimizado, né? E o próprio processo da gestão. Então a gente faz esse diagnóstico, que é a primeira etapa, é o primeiro passo da metodologia, e com base no diagnóstico a gente vai para a etapa de planejamento. Quais são as expectativas que o produtor, onde ele quer chegar, qual é a expectativa dele, ele sabe o que ele tem que melhorar, quais são os pontos fortes que ele tem, onde ele tem essa capacidade de melhoria, né? Como a Bárbara comentou, as decisões são sempre tomadas pelo produtor. Então, o técnico ele é um facilitador, além do conhecimento técnico que ele tem, ele é um facilitador nesse processo, que constrói, com base no diagnóstico e no planejamento, a adequação tecnológica. Bom, diante das expectativas do produtor e diante do diagnóstico de tudo que ele tem, da capacidade que ele tem, como que a gente chega nesses objetivos, né? Quais são as ações que eles têm que ser tomadas? Então, a adequação vai do mais simples ao mais complexo, né? Exatamente, ela é variável, por isso que o processo ele cabe para todas as propriedades, né? Cada propriedade tem um plano de ação, tem uma expectativa e tem uma capacidade de resposta diferente. Então, isso é tratado no terceiro passo, que é a adequação tecnológica. Feito isso, o processo continua, o desenvolvimento continua, o técnico mensalmente vai coletando as informações e organizando essas informações junto com o produtor e, ao mesmo tempo, o processo produtivo está em andamento. Então, você tem fases diferentes do processo produtivo que o técnico vai acompanhando e vão surgindo novas dificuldades ou novas demandas que o técnico vai trazendo essas soluções. E o que eu acho interessante é que ele não é o técnico que aplica a solução, é o produtor que aprende a fazer aquilo. Exatamente. Que é o nosso quarto passo, que é a formação profissional complementar. Perfeito. Quer dizer, não é ensinar, só ensinar, é ele se empoderar disso, se apropriar dessa tecnologia e ele mesmo ir fazendo, para que ele tenha autonomia, né? Isso é interessante. Mesmo. Então, as formações complementares, elas são exatamente para a gente profissionalizar o produtor ao longo desse processo, identificando onde ele tem
eventualmente uma maior dificuldade, né, que a gente possa trabalhar. E é extensivo também aos trabalhadores que trabalham em determinada... Quem realmente faz, né? Isso, Ah, quem sim. realmente Na faz. propriedade. Esse passo realmente ele envolve todas as pessoas ali que possam estar, inclusive, fora da propriedade, né, que é o processo da profissionalização. Ele pode trazer também, agregar uma melhoria na comunidade onde está essa propriedade inserida, né? Trazendo novas oportunidades para aquela região. As formações profissionais, elas são coletivas, né? Essas formações profissionais complementares. Então, é a oportunidade também do produtor conseguir ver também a realidade de um outro, de um vizinho. Então, é uma troca de experiência muito boa também. Então, é um processo, além de um processo educativo, é uma troca de experiência para o produtor conseguir ver que, às vezes, o que está acontecendo com ele não está acontecendo só com ele, está acontecendo com o vizinho também, com outro produtor. Então, esse intercâmbio, né, de propriedades É muito importante. É muito importante. São informações que podem ser multiplicadas, disseminadas em diferentes ações. E aí, quando a gente fala de comparação de resultados, a gente tem isso muito fortemente no quinto passo, né? Exatamente, falando de resultados, é o último e quinto passo. Ele trata exatamente dessa avaliação sistêmica dos resultados, onde ele pega o que foi feito no diagnóstico, como é que isso melhorou, né? O que todo o processo em si melhorou. Desde a parte de produtividade, desde da parte dos aspectos financeiros e econômicos, né? E também a gente trabalha com alguns elementos que tratam da parte ambiental, né, Bárbara? Que aí a gente vem agregando ao longo do tempo, no próprio contexto como um todo, os quesitos ambientais, né? Exatamente. Até meados aí, eu diria, de 2015, 2016, a gente na metodologia praticava o diagnóstico socioeconômico, identificando outras ferramentas que foram desenvolvidas, inclusive por outras instituições, e trazendo isso para benefício da assistência técnica. A gente tem uma ferramenta que se chama ISA, são os indicadores de sustentabilidade em agroecossistemas. Essa ferramenta ela vem muito bem a calhar nessa questão do pilar ambiental na assistência técnica. Então, hoje nós temos não só o diagnóstico socioeconômico, mas o diagnóstico socioeconômico e ambiental da propriedade. O que o ISA traz para a gente? Ele traz algumas informações para que a gente mensure em indicadores o quão próximo ou quão distante essa propriedade está em termos de sustentabilidade. E aí a gente fala de qualidade de solo, a gente fala de acessibilidade, qualidade da água e outros aspectos dentro da propriedade que possam estar interferindo ou que estão contribuindo para que essa propriedade seja mais sustentável. E quem pode falar também dos resultados já que a gente já tem atingido, né, Luana? A Luana já tem uma experiência na coordenação de alguns projetos que têm resultados bem significativos, né, Luana? Se a gente consegue observar nos projetos hoje, onde a TEG foi implementada, quão a adoção da assistência técnica mudou a vida do produtor. Não só nas questões técnicas, como também nas questões gerenciais. Então, em projetos coordenados pela assistência técnica nos estados, especificamente em um projeto que foi o objetivo de melhorar a qualidade do leite, a gente observou muitos parâmetros de melhoria, não só na renda do produtor, como no aumento de produtividade, aumento na produção de leite, utilização mais consciente dos recursos dentro da propriedade rural, otimização do que ele tem, então a gente trabalhar com o que ele tem e conseguir melhorar com o que ele tem. Então, muitas vezes a gente não implementou, adotou grandes investimentos, a gente conseguiu otimizar com aquilo que o produtor tinha naquele momento. Então, em momentos de crise, principalmente falando em leite, a gente passou por períodos bastante complicados e a assistência técnica ela fez total diferencial de muitas vezes o produtor querer desistir da atividade e a assistência técnica fez com que ele continuasse na atividade produtiva. E atraiu os filhos também, né? Os Sim. filhos se interessaram mais pela atividade. Os filhos começaram a observar a propriedade como uma empresa rural e que a empresa gera lucros. Então, muitas vezes o filho que já estava na cidade retornou à cidade para trabalhar ou com o pai ou, como a Bárbara falou, já assumir a atividade no lugar do pai. Então, são resultados bastante expressivos, principalmente da sucessão familiar no campo, como também o produtor entender que ele tem uma empresa rural.
Que ele não tem umas vaquinhas e um leitinho, que ele tem Você uma empresa você real. vê o brilho nos olhos dos pais falando da alegria de ter os filhos participando junto, né? Sim. De ver futuro naquilo que ele está fazendo, naquilo que eles construíram juntos. Isso é muito gratificante. Sim, a E gente é importante dizer que isso é extensivo a outras atividades, não somente Ao na leite. bovinocultura de leite, mas a gente vê isso na bovinocultura de corte, na cafeicultura, e em outras atividades também tem esse cenário de retorno dos jovens. Né? a gente consegue observar o quão o jovem está se especializando, né, investindo em estudo para continuar dentro. Qualificação, né? Então, assim, o Senar também dá essa qualificação por meio da nossa educação formal, a faculdade CNA, os cursos. Então, é uma forma do jovem retornar por meio da educação, seja formal ou através dos cursos, e investir, né, em forma de conhecimento dentro da propriedade rural. Então, a gente consegue observar muito isso em projetos coordenados pela Coordenação Nacional, pelas coordenações regionais, o quanto a assistência técnica tem feito diferencial dentro da atividade produtiva. Por mais que o produtor esteja desanimado, ela vem para melhorar, para organizar a atividade e a propriedade como um todo. Tá, deixa eu ver se eu entendi então. Me ajudem aqui. A gente trabalha a parte técnica. A gente trabalha a adequação tecnológica e constrói conhecimento e traz soluções tecnológicas. A gente trabalha a parte ambiental. A gente tem como medir como que está o impacto ambiental, falar da reserva legal, das áreas de preservação permanente e a área de uso dos recursos naturais. A gente trabalha a gestão na parte econômica, mostrando os resultados econômicos do que está acontecendo. Mas o nosso grande diferencial é trabalhar pessoas. Quando a gente trabalha educação, quando a gente trabalha pessoas, são essas pessoas que vão fazer a grande diferença. Então, se a gente fala de sustentabilidade, é disso que a gente está falando. E essa é a grande contribuição desse modelo. Eu trago sustentabilidade na essência mesmo, né? Eu faço ações que têm são socialmente aceitáveis, são socialmente justificáveis. Eu melhoro a parte econômica, eu trago renda e desenvolvimento e progresso. E eu trabalho com a parte do ambiente. A gente mudando um pouco essa percepção que produção é separada de ambiente, a produção acontece no ambiente. O Senar trabalha a produção sustentável, a gente é ambientalmente produtivo. E falar sobre isso e contar sobre isso é muito interessante. Então, muito grato por vocês terem vindo, para a gente ter trocado essa ideia, feito esse bate-papo. E eu acho que a gente tem muito a crescer. E convidamos vocês, jovens, a vir com a gente para a assistência técnica e gerencial do Senar. Vocês são parte fundamental disso. Os técnicos, a gente precisa construir esse agro como a gente sonha, né? Sustentável e com desenvolvimento. Um grande abraço para vocês. Fazendo o que a gente sabe fazer de melhor. Fazendo o que a gente sabe fazer de melhor. Um grande abraço para vocês. Sucesso aí no Congresso.